Olá, amigos do Jornal Repórter Diário, muito bem-vindos mais uma vez ao RDTV. Nós temos o prazer de receber nos nossos estúdios hoje o prefeito de São Caetano, Paulo Pinheiro, do PMDB, agora candidato à reeleição, recentemente confirmado em convenção partidária na cidade, candidato à reeleição em São Caetano. Prefeito, muito obrigado pela presença, tudo bem? Eu que agradeço aqui essa oportunidade de estar aqui com você. Eu vim de outra vez aqui, conversei com você, com todas as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, e falar um pouco da cidade, do movimento político, que ora está se andando, né? E chegando às vésperas da eleição, e nós estamos aqui para poder estar esclarecendo alguma coisa que o amigo quiser perguntar. Estamos aqui para querer estar dizendo do movimento político da cidade, como está andando. E esse bate-papo aqui, que realmente é para fazer com que os nossos amigos que estão do lado de lá possam estar nos vendo e sabendo o que realmente está acontecendo. Paulo Pinheiro, que foi confirmado candidato no dia 24 de julho em convenção, e o vice também confirmado, Jorge Salgado, do PTB. Prefeito, que balanço que o senhor pode fazer da sua gestão aí há quase 4 anos de mandato? Quais são as principais marcas que o senhor deixou até o momento na gestão em São Caetano? Olha, como eu encontrei a cidade e como ela está hoje, com pouco recurso, porque a dívida que encontrei consumiu muito do nosso orçamento. Foram 263 milhões de reais de restos a pagar, que isso é dívida, isso tem que se pagar. Eu já paguei 158 milhões de reais. Isso, se eu empregasse na cidade, como estaria diferente a cidade? Eu estou querendo ver se o hospital, desde o meu início de gestão, querer ativar o Hospital São Caetano na sua plenitude, não consegui por falta de recursos. Infelizmente, isso atrapalhou bastante e a população que ficou prejudicada. E esse dia a dia de 3 anos e meio de gestão, graças a Deus, o pouco recurso que sobrou, eu empreguei em serviços, para que a população não ficasse desamparada, para que a população realmente sentisse que está tendo a proteção do governo municipal. Então, fiz esse esforço, graças a Deus a cidade está, que a população está vendo. Hoje, a segurança é a melhor do Brasil, e isso feito pesquisa por uma revista que é de âmbito nacional e por um outro órgão de pesquisa. E eu fui receber lá em São Paulo o título da cidade mais segura do Brasil. Fui receber também o título lá em São Paulo da cidade mais conectada do Brasil. Cidade entre 100 e 500 mil habitantes. E a 6ª cidade do Brasil em cidades inteligentes, de todas as cidades do Brasil. Das 10 primeiras, São Caetano foi a 6ª, só São Caetano não era capital de estado. Para você ver como evoluiu o nosso trabalho, como nós melhoramos a condição de São Caetano do Sul. Nós fomos em São Paulo também, estou falando os itens positivos que os órgãos de pesquisas, não aqui de São Caetano do Sul, do Estado e da União. Eles fazem essas pesquisas, e eu fui também para São Paulo receber um título que São Caetano é a cidade que tem, é a cidade mais inclusiva do Brasil. E isso também nos dá essa satisfação e essa alegria. Fui também agora para Brasília, recebi o título de prefeito amigo da criança, por tudo que eu fiz na área de educação, no ensino fundamental e para todas as crianças na área social, tudo que nós fizemos para a criançada de São Caetano do Sul, esses benefícios. Por isso, São Caetano do Sul foi agraciada pela Fundação Abrinq, que é do governo federal, como São Caetano, prefeito amigo da criança. Então, esses são os fatores que eles viram e que São Caetano realmente é isso que eles constataram.
E nós queremos realmente estar cada vez fazendo mais. Então, o que a gente quer é fazer com que São Caetano seja sempre a cidade gostosa de morar, onde o munícipe tenha aquela certeza que, estando em São Caetano do Sul, sendo munícipe da cidade, ele está amparado, ele está seguro. Logicamente, tem muita coisa a ser melhorada, muita coisa a ser feita, mas a gente tem a consciência de que, com responsabilidade, pé no chão, sem fazer nenhuma besteira, nós estamos fazendo de São Caetano do Sul uma cidade limpa, uma cidade onde a segurança é a melhor do Brasil, uma cidade onde a educação é a melhor do Brasil. Você vê, a saúde é a melhor da região. Todos esses itens, que são os principais na administração, todos eu melhorei em relação à gestão passada. Então, isso eu tenho essa certeza, com pouco recurso, hein? Com pouco recurso, fiz isso tudo. E a população está acolhendo esse benefício. Hoje, quando você chega em São Caetano do Sul, vai para São Paulo, qualquer outra cidade, volta e chega na cidade, você diz, puxa, aquela sensação de segurança. Diz assim, hoje, agora estou em casa. E isso realmente é o município se sentir amparado pelo poder público. E, graças a Deus, essa sensação o morador de São Caetano tem quando sai do limite do município, vai para fora, no seu retorno, ele tem essa sensação de segurança. Prefeito, o senhor citou a questão da dívida, né, que é algo que o senhor encontrou logo que começou a sua gestão, né, em 1º de janeiro de 2013. Qual foi essa dívida que o senhor encontrou? Essa dívida já foi paga? Em que pé que está? Ainda há restos a pagar que o senhor encontrou naquela época que ainda não foram pagos? Tem mais ou menos 106 milhões ainda que não foram pagos. Foram pagos 158 milhões e mais ou menos 106 milhões que ainda precisam ser pagos. E isso prejudicou bastante aquela pretensão de fazer da minha administração realmente uma administração bem melhor do que está agora. Mas, infelizmente, esse gestor que deixou essa dívida, que ele fala que realmente eu não construí nada, mas o que ele construiu na total somatória dos gastos dele, eu já paguei mais do que isso. E isso indica que ele fez e eu paguei. Ele disse que eu não construí, mas quem pagou fui eu. Porque a totalidade da dívida que ele deixou para mim equivale a pagar todos esses prédios, que foram poucos, durante 8 anos, foram poucos, e ainda falta pagar mais 106 milhões. Então, se isso é governar, se isso é administrar, eu não quero ter esse exemplo. Agora, pelo tamanho da arrecadação de São Caetano, pelo tamanho do orçamento, em 4 anos já não daria para ter pago essa dívida? Olha, você pode pagar não digo em 1 mês, talvez você possa pagar. 2 meses, 3 meses você pode pagar. Só que você tem que parar a máquina. Você tem que parar de pagar para funcionários, tem que parar de pagar fornecedores, tem que parar com a saúde, com a educação, porque se ele levou 8 anos e deixou uma dívida dessa, para que ele deixou uma dívida se levou 8 anos? Ele era para deixar superável, se fosse fácil assim. Ele deixou a dívida, sinal que não é bom gestor. E eu que assumi essa dívida, em pouco tempo já paguei 158 milhões. Ele levou 8 anos e deixou 263 milhões de reais. Então, para quem está de fora, que não sabe de como é a administração pública, mais ou menos eu tenho um gasto com o pessoal de mais ou menos quase 50%. Só com gasto pessoal. E aí você tem que gastar obrigatoriamente 25% do orçamento com educação. Aí você tem que obrigatoriamente gastar 15% com saúde. O que sobra para você investir. Por isso que eu disse, quem está de fora pensa, se ele ganha o orçamento de orçamento próprio do município, que é de 860 milhões mais ou menos, ano. Aí está devendo 260. É fácil, só tirar 263 milhões dos 800, mas no dia a dia dos gastos da prefeitura,
realmente isso, R$ 1, R$ 100 faz uma diferença tremenda. Agora, nesse atual ritmo, prefeito, a tendência é que essa dívida seja paga quando? A pessoa que estiver sentada na cadeira de prefeito em 1º de janeiro de 2017, que pode ser o senhor ou uma outra pessoa, Certo, é o eleitor que vai decidir. Ele vai ter ainda essa dívida a pagar? Isso vai prolongar por 2017? Vai para frente? Eu creio que vá. Tá. Eu já paguei 158 milhões. Está difícil, eu concluí, eu gostaria de estar pagando esse restante, mas com essa recessão que o Brasil está, que caiu bastante o orçamento da cidade, que isso está prejudicando também, não só eu como gestor em São Caetano do Sul, mas todos os outros gestores aqui da região, onde a arrecadação maior é o ICMS, e como nós vivemos numa região que a característica é industrial, isso pesou bastante para todos os governantes aqui da região. E São Caetano vive mais de arrecadação de ICMS. Então, caiu bastante e as nossas despesas, em vez de serem as mesmas, aumentaram, porque com desemprego, a pessoa deixa de ter seu plano de saúde, vai recorrer ao sistema de saúde do município. Deixa de ter seu filho na escola, passa a usar a nossa rede de ensino municipal. Tudo isso vai aumentando as despesas. Você tem que contratar mais funcionários para a saúde, mais funcionários para a educação, colocando mais insumos para a saúde, mais insumos para a educação, para você ver que uma coisa aumentou e a receita diminuiu. Isso prejudicou bastante o equilíbrio orçamentário da prefeitura e que está dando dor de cabeça para nós fecharmos a conta no fim do ano. Agora, o senhor falou de receita. São Caetano depende de arrecadação de poucas empresas que têm um peso muito grande na arrecadação de tributos, né? Só para citar aqui temos a GM, a Transpetro e as Casas Bahia. Só essas três respondem por quase metade do ICMS da cidade, né? Não seria necessário São Caetano diversificar um pouco a sua economia para não depender somente de poucas e grandes empresas? Porque se uma empresa dessa, por acaso, resolve sair da cidade, o impacto seria muito grande. Não, né? lógico. O que foi feito no seu governo para tentar diversificar a economia de São Caetano, prefeito? Porque o nosso perfil está mudando. Em vez de industrial, ser uma cidade de serviços. Como tem acontecido em outras cidades do ABC também. Né? Com certeza. Porque São Caetano já é uma cidade que não tem mais terreno para se construir nada. Construir, vamos dizer, uma empresa de médio porte, de grande porte, não existe mais. Então, e as de pequeno porte, de médio porte, que querem crescer e que não tem mais terreno para isso, elas saem da cidade e vão para outra cidade onde tem a condição de expandir, né? Porque tem mais terreno. E São Caetano do Sul, nós estamos lutando e procurando trazer para a cidade essas empresas de serviço. Call Center cresceu bastante na região. Eu diminuí a alíquota de 5% para 2%, para que essas empresas viessem para São Caetano do Sul e aumentasse a nossa arrecadação. E graças a Deus está surtindo efeito. Nós estamos, o ISS São Caetano do Sul já subiu de uma maneira que está compensando essa perda com o ICMS, não tanto, mas está dando um alívio grande para que São Caetano não sofra muito com essa recessão que, ora, o Brasil passa. Prefeito, eu lembro que o senhor comentou há alguns anos, um dos objetivos do governo Paulo Pinheiro era construir um hospital de retaguarda na cidade, que atenderia, na verdade, não só São Caetano, atenderia toda a região. Toda a região. Em que pé que está isso? Acabou não andando? Por que não andou? Como é que está essa situação? Foi logo no início da minha gestão que eu fui correr atrás. Tentar ver se adquiria o Hospital São Caetano para, na sua plenitude, ele estar funcionando. Mas o custeio era muito grande. São Caetano não tinha como suportar o custeio desse. E mais os outros hospitais que estão aí em funcionamento. Então, eu fui fazer essa tratativa com o governo federal e com o governo do estado para que eles assumissem o Hospital São Caetano e fizessem um hospital regional. E isso foi feita, essa tratativa, já estava tudo certo, do governo federal ficar com 50% e o estado também com 50% da reforma
do equipar o hospital e do custeio. Quer dizer, o Estado e a União chegaram a entrar num consenso Já em algum momento. Está ainda Tá. com esse A propósito. intenção se mantém. Mas, para isso, eu tinha que adquirir o hospital para poder doar para eles fazerem essa reforma e tocar o hospital. E esse que é o problema. Mas o problema é que a Justiça fez uma avaliação e nessa avaliação foi constatado que o hospital valia 32 milhões. E nós não tínhamos esse dinheiro para comprar o hospital. E aí eu fui na Superintendência de Patrimônio da União para que realmente eles adjudicassem o hospital, o prédio, doasse para São Caetano do Sul o prédio e a gente devolvia para a União e para o Estado fazer essa reforma e pôr o hospital em funcionamento. Mas, infelizmente, o SPU conversou conosco dizendo que era impossível, ele foi ver impossível, por causa do problema trabalhista que tinha o hospital. E quando tem problema trabalhista, eles não podem se meter. E aí voltou a estaca zero. Mas a nossa intenção sempre vai ser ativar o Hospital São Caetano. O Hospital São Caetano, para vocês terem uma ideia, era o hospital referência aqui na região do ABC. A importância que o Hospital São Caetano tinha, a qualidade de atendimento, era um hospital padrão, um hospital que tinha credibilidade com seus clientes, com os moradores daqui da região. Todo mundo queria ver ser atendido aqui no Hospital São Caetano, ter seus filhos aqui no Hospital São Caetano. E hoje, felizmente, está lá parado, deixando de estar dando realmente uma qualidade a nível de saúde melhor para a região do ABC e principalmente para São Caetano do Sul. Sem previsão, por enquanto, de resolver esse impasse, né? Por enquanto, sem previsão. Nós vamos, se tiver recurso, tentar comprar o hospital e tentar ver se a União e o Estado possam ainda estar garantindo essa parceria. Agora, o senhor sempre tem dito que na área da saúde, no caso de São Caetano, um dos principais desafios é que é uma demanda externa muito grande, né? Pessoas que não são de São Caetano, mas que vão se tratar em São Caetano. Mais ou menos qual que é a porcentagem aí de pessoas que não moram na cidade, mas vão se tratar no município? E recentemente, inclusive, o senhor anunciou algumas medidas para tentar priorizar o atendimento para os moradores da cidade, né? Como é que está isso? É que São Caetano, por ser uma saúde diferenciada das outras cidades, aí os moradores da circunvizinhança vêm se servir do nosso hospital de emergência, do nosso hospital infantil, pronto-socorro infantil, e mais ou menos no nosso hospital de emergência, lá a média 70% dos atendimentos são feitos por moradores de fora da cidade. E no hospital infantil, por volta de 80% a 85%. Você pode ir lá agora no hospital infantil, você vai lá na UTI, às vezes a totalidade dos leitos estão ocupados por pessoas de fora. E às vezes o munícipe, uma criança da cidade que precisa de uma UTI lá, às vezes a gente tem que estar se virando para conseguir fora da cidade, porque os leitos de lá estão ocupados por pessoas de fora. Então, isso é uma coisa que nós não gostaríamos. Nós queríamos que as outras cidades também tivessem a mesma qualidade de saúde que São Caetano tem. Pelo menos eles não procurariam mais São Caetano para se tratar. É isso que a gente torce, que as outras cidades melhorem seus serviços de saúde, para que a população dessas cidades não venha mais para São Caetano do Sul ser atendida. Se tivesse essa divisão, São Caetano só atendesse os munícipes da cidade, garanto que ia ser um atendimento igual ou melhor desses hospitais particulares de ponta. São Caetano ia dar esse atendimento. Mas, infelizmente, o volume é muito grande, você tem que dividir a atenção por mais pessoas, logicamente a qualidade do serviço fica prejudicada por isso. Prefeito, passados quase 4 anos da sua gestão, quanto do seu plano de governo foi cumprido? Mais ou menos 65%. E isso realmente, na região,
é a cidade que mais cumpriu o plano de governo, foi São Caetano do Sul. Quando o senhor foi eleito, o senhor esperava cumprir muito mais do que isso? Muito mais. A principal dificuldade foi o quê? Por que não 100%? O nosso plano era para 100%. É porque qualquer candidato faz um plano para que ele seja cumprido na integridade. Por que não foi cumprido na integridade? Até pela dívida que foi herdada. Foi o principal motivo na sua avaliação? O principal empecilho. Olha, desses 158 milhões que eu já paguei, não digo dos 106, dos 158 milhões, quantos prédios, no caso de moradia popular, eu poderia fazer com esses 158 milhões? Quantas escolas eu poderia fazer com esses 158 milhões? Só digo que eu já paguei. Daria para fazer esses prédios populares, essa residência popular, poderia fazer essas escolas que estão faltando na cidade, poderia estar melhorando mais ainda a segurança, mais ainda a saúde. E esse dinheiro, só o que eu já paguei, uma coisa que eu não vi, dava para fazer, e dava para ser esse 100% que eu tinha posto no plano. Que o que está faltando é pouca coisa. O que investi muito nos serviços foi o que eu gastei bastante, porque a saúde, quando eu encontrei, não tinha nem roupa de cama. Os familiares que levavam roupa de cama nos hospitais. O que, por exemplo, o senhor prometeu em 2012 e não vai conseguir cumprir pela razão da dívida? Cita um exemplo para a gente. Residência popular. Tá. Foi uma que a população está me cobrando. Auxílio aluguel, que a população está me cobrando. Então, essas coisas que a gente gostaria de estar cumprindo, mas o azar que eu dei de encontrar essa dívida, o azar que eu dei pela recessão do Brasil, que caiu bastante, principalmente esse ano, a arrecadação está prejudicando a eu cumprir os 100%. Como é que o senhor imagina que vai ser a campanha esse ano, prefeito? Há uma tendência natural de polarização entre o senhor e o ex-prefeito José Aurico Júnior? Eu não posso, é só no encaminhar da campanha que a gente vai ver a tendência da população. Mas tem, eu acho que 5 candidatos com potencial de votos que podem estar realmente a população avaliando e que no caminhar da disputa que a gente vai ver se vai polarizar ou se vai realmente diluir nesses 4 ou 5 candidatos. Agora, o ex-prefeito Aurico fez convenção, inclusive no mesmo dia e mesmo horário que o senhor, né? No dia 24 de julho. Foi uma convenção marcada por muitas críticas ao seu governo, ele dizendo que a partir de agora vai haver uma ruptura com a política, nas palavras dele, de baixaria, de mentira, né? Como é que o senhor vê essas críticas feitas pelo ex-prefeito? O senhor acredita que vai ser uma disputa muito acirrada nessa campanha? Olha, de baixaria isso eu acho que vai ser, porque já está sendo, né? Na eleição passada foi baixaria por parte deles. E esse ano já começou a baixaria por parte deles. Então, ele se pega esse gancho de baixaria, que ele acha que São Caetano tem potencial de ficar absorvendo essa baixaria, mas o povo já está cansado com isso. Já está cansado de mentira, de falar o que o povo gosta de ouvir, mas não praticar. Então, ele fica, como opositor, mentindo nos 4 cantos da cidade, dizendo que a administração está ruim, os serviços todos estão ruins. E eu já dei, logo no início da nossa entrevista, eu dei os indicadores que nós recebemos positivos de órgãos do Estado e da União, como a cidade melhorou bastante os seus serviços, mas ele quer incutir na população que todos os setores da administração estão ruins. E, às vezes, tem pessoas que, às vezes, são mais humildes, que não sabem discernir entre o que foi feito e o que está sendo feito. Eles ficam nessa pessoa, está tudo ruim, está tudo ruim. Aí essa pessoa vai para a rua e já está tudo ruim. Aí pergunta ela, por que está ruim? Não, me disseram que está ruim. Então, você vê que eles sabem incutir nessas pessoas essa maldade. Quer dizer, às vezes, quer dizer o seguinte, que às vezes mentindo para a população que está ruim, e a população que está vendo no seu dia a dia, vê uma cidade limpa,
uma cidade com as praças e jardins todas bem cuidadas. A segurança foi o que mais a população sentiu. Quando eu assumi a prefeitura, 30% da população reclamava de segurança, hoje só 6% reclama. E os indicadores estão aí de qualidade do serviço. Fui receber, como eu falei, São Caetano é a cidade mais segura do Brasil. Isso não quer dizer que não vai existir mais roubo, não vai existir mais delito na cidade. Vai continuar existindo, mas a incidência e a probabilidade de acontecer está bem menor do que quando assumi a prefeitura. Então, uni as 3 forças de segurança, pus 50 viaturas novas na cidade e a população já está sentindo essa diferença. Fiz convênio com o governo federal, com a atividade delegada, onde os policiais militares, nas suas horas de folga, podem estar realmente servindo em São Caetano do Sul. A mesma coisa fiz com a Guarda Municipal, e eles estão fardados, armados e com as viaturas, dando essa sensação de segurança e dando essa segurança para a população. Então, essas melhorias que foram feitas na saúde, na educação, está aí para todo mundo ver. Você vê hoje nas ruas mais policiais, vai ver mais viaturas nas ruas, e isso realmente é o que a população está vendo. E ninguém pode constatar, dizer que não é. Mas a oposição diz que está tudo ruim, que a segurança está ruim, que a saúde está ruim, que a educação está ruim. Fiz na educação, dei bolsa de estudo 100%. Fiz o currículo escolar para a cidade, que nunca teve na educação. Cada diretor tinha um método de ensino, agora todos têm que ter o mesmo método de ensino. Isso já teve frutos, que no ano passado São Caetano foi a cidade número 1 na prova do IDEB. Pus lousa digital em todas as salas de aula. Então, esses benefícios que a população não tinha e está tendo agora, que hoje em São Caetano do Sul, o morador de uma família humilde pode, dos 4 meses de idade até se formar, ele não pode, se não quiser, ele não gasta 1 centavo. A prefeitura arca com a despesa de estudo dele, de educação dele. Isso não existe em nenhuma cidade do Brasil, só São Caetano. E isso eu coloquei para os moradores da cidade. E é evidente, prefeito, que parte da cidade avalia o senhor que fez uma gestão boa e outra parte avalia que não, como qualquer prefeito do Brasil, né? Com certeza. Não tem nenhum prefeito com unanimidade. O que o senhor quer dizer é o seguinte, que pelo menos parte das pessoas que eventualmente avaliem mal o seu governo, talvez elas nem sintam na pele essa gestão possivelmente ruim, mas elas podem avaliar negativamente por uma campanha que é feita de formação, de querer realmente desconstruir tudo que a gente faz de positivo. Porque eles são assim, você vê que uma coisa está ficando boa, aí ele bate naquele setor para poder a população pensar diferente. Então, eles fazem esse tipo de jogo político que é ruim para a cidade, é ruim para o povo da cidade. Eles não pensam no povo da cidade, eles pensam dele, pensam no poder, de usufruir o poder. Isso é ruim para uma pessoa que quer o bem da coletividade, que quer o bem da população. Com exceção da questão da dívida, que o senhor já falou que atrapalhou muito o seu governo, a oposição atrapalhou de outra forma também nesses 4 anos? Com certeza. Tomou atitudes que fizeram atrapalhar a sua gestão? Com certeza. Porque São Caetano nunca teve oposição. É a primeira vez que está tendo oposição. Sempre foi. Um governante indicava seu sucessor, ele se elegia. E, às vezes, não era nem eleição, era nomeação. E sempre foi assim. Braido indicou Tortorella se elegeu. Tortorella e Braido indicou Dalanese se elegeu. Braido indicou, na sucessão de Dalanese, Tortorella se elegeu. Tortorella indicou esse gestor que passou, ele se elegeu. Que não era político, que não era conhecido na cidade. E isso é transferir voto. Aí esse gestor passado pensava que era Tortorella da vida, pensava que era Braido da vida, disse, não, eu vou pôr o que eu quero. Aí pôs uma secretária dele, que também não era política, e teve esse dissabor de perder a eleição.
Então, ele já mostrou que ele não tem liderança nenhuma, ele quer só o poder, ele não quer liderança, ele quer só o poder, e fica aí mentindo nos quatro cantos da cidade para que a população acredite na mentira dele. Mas quem olha o faces dessa pessoa e vê, realmente analisa, vê que ele não está falando a verdade. São Caetano vai ter uma campanha mais curta esse ano, como todas as outras cidades, né? De 90 para 45 dias, tem uma mudança na legislação eleitoral. São Caetano mais curto ainda, porque não tem segundo turno, né? Pelo tamanho da população. Isso é bom ou isso é ruim para o senhor que está no comando da cidade? Como é que o senhor vai? Eu acho que é bom. Eu acho que é bom. O tempo é mais curto para fazer campanha, mas aquela pessoa que é mais conhecida na cidade, a pessoa que tem mais prestação de serviço na cidade, sai na frente, em termos de votos. E aquela pessoa que é desconhecida, que quer sair candidato, mas não fez nada, mas só quer sair candidato por sair, então a população não tem um parâmetro para poder valorizar o voto, porque ela não se mostrou para a população ainda. E aquelas pessoas que estão no dia a dia da cidade, servindo a cidade, fazendo algum movimento positivo para os munícipes, logicamente essas pessoas vão ser valorizadas no voto e vai ter mais voto porque é mais conhecido. E já, como era antigamente, 3 meses de campanha, onde o poder econômico realmente tinha um peso muito grande. E agora você não tem mais ajuda de empresas. Tudo isso dificultou que hoje um candidato que não tiver passado, que não tiver realmente credibilidade, ele vai ter dificuldade de se eleger. Prefeito, a gente está, infelizmente, chegando ao fim do nosso bate-papo. Fica à vontade para fazer suas considerações finais e falar com os nossos internautas, em especial os moradores de São Caetano do Sul. Eu que agradeço mais essa oportunidade a você, o RD TV, que está me dando esses minutos aí para que eu possa estar falando para o povo de São Caetano do Sul e daqui da região do ABC, mais especificamente para o povo de São Caetano do Sul, dizer que estou na cidade há 40 anos, servindo a cidade. Quem me conheceu desde quando eu cheguei na cidade, de 76, até agora, sabe o que eu sou, sabe o que eu faço. Então, essas mentiras que, às vezes, esses panfletos apócrifos, que, às vezes, jogam na cidade semanalmente, isso não pega em mim. Quem me conhece não pega em mim. Então, a oposição, que continue fazendo esses panfletos, que a população, como na eleição passada, nessa também não vai acreditar. Prefeito, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui na RDTV. Eu agradeço mais uma vez. Prefeito Paulo Pinheiro, de São Caetano do Sul, prefeito do PMDB, candidato à reeleição, esteve conversando conosco. Muito obrigado também a você, caro internauta, que acompanhou esse bate-papo. Continue assistindo mais vídeos do RDTV. Vamos ouvir outros prefeitos da região, outros candidatos de São Caetano e de outros municípios também. Siga em repórterdiario.com.br. Até uma próxima.